Eu queria ler com os irmãos em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu, o livro de Atos. Nós vamos ler no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, onde nós lemos sobre o nascimento de João Batista, a partir do versículo 5 de capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, lhe dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinham tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Até aqui no versículo 25, para a nossa meditação. O Senhor nos ajude. Amém. O nascimento de João Batista, ele é cercado por vários fatos extraordinários.
a começar pela idade dos seus pais. Tanto Zacarias quanto Isabel, eles eram avançados em idade, e havia um agravante que era que Isabel era estéril. Além da idade avançada, ela era estéril. Mesmo assim, eles oravam para ter um filho, mesmo sabendo da esterilidade de Isabel, eles oraram para ter um filho. A falta de um filho naquela época era muito difícil para um casal. Por que não dizer ainda hoje é? Porque é natural que haja os casamentos e tenham filhos e famílias e assim por diante. Por exemplo, o Salmo 127 e o Salmo 128, eles batem muito nessa tecla da importância da família, da esposa, ao redor da mesa, os filhos e assim por diante. Então é natural que o casal tenha filhos, embora nem todos tiveram, nem todos terão, embora seja natural que assim seja. Em alguns casos na Bíblia foi necessário que o Senhor operasse de uma forma extraordinária para que viesse um filho, especialmente de uma esposa estéril, como é o caso de Isabel, a Ana, mulher de Eli, a Sara, esposa de Abraão, também a mãe de Sansão, outras mais. Mas no caso aqui de João Batista, o nascimento de João Batista, então, ele é marcado por pontos de acontecimentos extraordinários. Primeiro, já citamos o caso da idade dos pais. Outro fator é que havia muitos anos que Deus não falava com a nação. Havia mais ou menos 400 anos que Deus não falava com nenhum profeta. E de repente, Zacarias está dentro do templo, oferecendo incenso, e aí Deus fala com ele através de um anjo, Gabriel, que assistia diante de Deus e veio falar com ele. O outro fato extraordinário é que dentro daquele compartimento onde Zacarias estava, nunca tinha aparecido nenhum homem, nenhum ser ali dentro na hora que estivesse oferecendo incenso. Então Zacarias, ele ficou muito assustado quando ele viu um anjo em pé dentro daquele compartimento aonde só o sacerdote entrava, e ele ficou muito assustado. Então isso mostra que Deus estava agindo, Deus havia ouvido a sua oração, e naquele tempo, naquele momento, naquele lugar, através daquele anjo, Deus trouxe a resposta para Zacarias. Então isso é um acontecimento inédito na história do sacerdócio. Jamais alguém poderia entrar ali dentro. E Zacarias já nem estava, parece, esperando mais que a resposta da sua oração acontecesse. E olha que Zacarias não era uma pessoa, digamos assim, que vivesse menos perto de Deus do que, digamos, os demais. Zacarias era um homem que ele vivia sempre na presença de Deus, um homem que era um sacerdote, era um homem que era justo perante Deus e perante os homens, e ele andava sem nenhuma repreensão. Diz o versículo 6, ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então pode dizer que Zacarias não era um homem qualquer, um homem, não vamos dizer que ele era infalível porque ele falhou, mas ele andava sem repreensão, ninguém poderia repreender Zacarias. Mesmo assim,
eles tinham uma decepção, vamos assim, usar com todo respeito essa palavra, porque eles não tinham filhos. Talvez tanto ele quanto Isabel viam os outros com seus filhos, e eles olhavam e diziam: nós não temos. E olha que nós oramos, e olha que nós estamos orando há muitos anos, e não tinham filhos. De repente Zacarias, na sua ordem, ele entra para oferecer o incenso, e na hora que ele estava oferecendo o incenso, aparece um anjo. Os anjos, eles não têm corpos. Hebreus capítulo 1 fala que os anjos são espíritos ministradores, enviados a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Mas, vez por outra, para que eles pudessem ser conhecidos, eles apareciam em corpos. Eles apareciam com corpos, como também Abraão recebeu a visita dos anjos, ofereceu alguma coisa para comer. Então isso é uma providência de Deus, porque o Gabriel, ele assistia diante de Deus, e a gente sabe que lá diante de Deus, ele pode-se dizer que ele não tinha um corpo, como nós temos a ideia de um corpo. Ele era um espírito, digamos assim, ministrador, um ser criado, mas sem essa visão, essa visibilidade de corpos que nós temos hoje, que conhecemos. Então a gente não sabe exatamente explicar isso, mas a gente sabe que os anjos são espíritos. E aqui Deus entra em cena, e Deus, digamos assim, ele rompe aquele protocolo de o sacerdote entrar sozinho dentro daquele compartimento. Deus usa um anjo que assiste diante dele para vir e parar ali em pé diante do incenso, do local onde estava sendo oferecido o incenso. Então o nosso Deus, ele mudou alguns pontos, digamos assim, tradicionalmente aceitos. Ele quebra esses pontos, e como Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele aparece em poder, e ele fala então para Zacarias que eles teriam um filho. E Zacarias ficou assustado, e a palavra do anjo a Zacarias foi para que ele não temesse. Como diz no versículo 13, o anjo disse: Zacarias, não temas, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Então naquela curta mensagem do anjo, a primeira coisa é para que Zacarias não tivesse medo, porque não era normal um anjo aparecer ali dentro. Não tenha medo. E o anjo falou assim: a tua oração foi ouvida. Há muito tempo, ele orava desde muito tempo, para que nascesse um filho. Parece uma oração individual, a tua oração, ou uma oração no singular, sempre talvez a mesma oração, em favor do nascimento de um filho. Então, essa expressão não temas, ela foi dita aqui para Zacarias. Daí a pouco o anjo falou para Maria. Quando Maria ficou sabendo que ela daria à luz um filho, o anjo falou para ela: não temas. Falou para ela no versículo 30. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então a mesma palavra que foi dita para Zacarias foi dita para Maria: não temas. Essa palavra foi dita também para José. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, Mateus capítulo 1, José não estava entendendo
e ele teve um sonho, e o Senhor, através daquele mensageiro, falou: não temas, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, não temas. Então 3 vezes o Senhor falou para José, falou para Zacarias, falou para Maria, depois falou para os anjos. Quando os anjos foram visitar o Senhor Jesus recém-nascido, o anjo falou para ele: não temais, eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então esses acontecimentos, eles vieram com uma palavra: não temas, primeiro, por causa do impacto que aquele acontecimento faria aquelas pessoas. Então o Senhor prepara essas pessoas para que não tivessem medo, porque algo que aconteceria era providência de Deus. E Zacarias ouviu tudo isso. Ele ouviu que a sua oração foi ouvida, viu um anjo na frente dele, ficou sabendo que Isabel daria à luz um filho, ficou sabendo que o nome do menino seria João. Zacarias ficou sabendo que ele seria cheio do Espírito Santo ainda dentro da barriga de Isabel, coisa inédita. Ninguém ficou cheio do Espírito Santo, humanamente falando, senão depois que creu. Uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, ela recebe o Espírito Santo, e na medida que ela vai crescendo na sua vida cristã, o Espírito Santo vai ocupando cada vez mais a sua alma, o seu espírito. Seria o seu espírito, porque o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Zacarias ouviu tudo isso. Zacarias ouviu que ele não ia beber vinho, e ele seria grande. Zacarias ouviu que João Batista traria muita alegria. Zacarias ouviu que João Batista converteria o coração dos pais aos filhos, e que ele ia no espírito de Elias. Então, se você contar os itens que Zacarias ouviu da parte do anjo, eram muitos. Então Zacarias não tinha motivo de não crer, porque aí nós chegamos no versículo 18, disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Mas o anjo já tinha falado para ele que ele seria pai, que a mulher dele daria à luz um filho, o nome do filho, as condições em que o filho viria, as condições do ministério do filho, e o que aconteceria depois que ele começasse a pregar. Então Zacarias ouviu tudo isso, e Zacarias não creu. É possível, irmãos, um homem como esse aqui, depois que nós lemos que ele andava sem repreensão diante do Senhor, que ele guardava todos os mandamentos e preceitos do Senhor, era justo diante de Deus, e de repente, na hora que ele precisava crer que chegaria um filho, ele não estava crendo. Isso mostra que o homem é homem, e que é possível falharmos. Por mais experientes que nós sejamos, por mais vivido que nós sejamos, um homem e uma mulher falha. É sujeito nós ficarmos incrédulos diante de alguma situação difícil, mesmo sabendo que para o nosso Deus não há nada impossível. Mas a nossa fraqueza, às vezes, ela abafa. A nossa fraqueza, às vezes, ela abafa, encobre aquilo que Deus já falou que vai fazer. E nós, às vezes, olhamos para o problema, como disse alguém, às vezes nós olhamos mais para o problema do que para a solução do problema. Isso pode acontecer conosco. E Deus está, através de Lucas, registrando isso aqui, não para mostrar, para exaltar a fraqueza de Zacarias. Não é por isso. É para mostrar que ele está atento a tudo. Ele está atento às orações.
ele está atento às necessidades, ele está atento aos desejos sadios, desejos espirituais, desejos honestos. Zacarias tinha um desejo honesto de ter um filho. Ele queria que esse filho desse prosseguimento ao ministério. Até disseram, não é Zacarias o nome do menino? E ele então pediu uma tabuinha para escrever o nome do filho. Então Zacarias teve esse momento de fraqueza, de incredulidade. E isso trouxe um prejuízo muito grande para ele, porque ele ficou sem falar, eu acho que 9 meses. Então isso foi muito triste para Zacarias, um homem acostumado a falar com Deus e falar com o povo, mas no momento da sua fraqueza espiritual, ele então recebe da parte do anjo, no versículo 20, e eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então Zacarias recebeu uma consequência da sua incredulidade. Eu penso que quando Isabel ficou grávida, Zacarias via a barriga de Isabel crescendo aos poucos. Tudo que ele queria era conversar, quem sabe, com João Batista na barriga de Isabel, mas não podia. Talvez ele pensava, Isabel, como eu gostaria de vivenciar esse momento de uma forma diferente. Como eu gostaria de conversar com o nosso filho que vai chegar, falar para ele que ele é bem-vindo, falar para ele que nós estamos esperando, falar para ele que foi uma providência total de Deus, mas eu não posso falar. Então isso deve ter feito Zacarias sofrer muito por dentro. Então a incredulidade impediu Zacarias da liberdade da comunicação. A incredulidade prejudicou Zacarias na comunicação com a sua família, com a sua esposa. Impediu também a comunicação com o povo. Então isso pode acontecer com qualquer um de nós, por algum momento de incredulidade, por desacreditar na palavra de Deus, na providência de Deus. Às vezes nós corremos o risco de nos comportarmos assim, e aí nós vamos ficar privados da comunicação. Talvez no sentido bíblico da comunicação da palavra de Deus, por um pouco de incredulidade. Outra coisa que aconteceu com Zacarias, eu acho que ele ficou surdo. Versículo 62, desse mesmo capítulo 1, quando ele sai de lá, daí um tempo, vem o nascimento de João Batista. Diz o versículo 57, completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho, e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias o nome de seu pai, e respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. Versículo 61, e disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamasse. Perguntaram por aceno. Por quê? O aceno é alguém que não ouve. Talvez. E o nome dele? Então vejam que Zacarias teve esse prejuízo da falta de comunicação, e Zacarias teve esse prejuízo da audição. Por que aceno se ele podia ouvir? Podia perguntar em voz alta, se ele escutasse, mas parece que ele não estava escutando.
Então talvez ele não escutou o choro do bebê quando ele chegou, não escutou o primeiro choro de João Batista, não podia se alegrar com o choro da chegada de João Batista. Então a gente vê nisso que Deus, Ele é justo, Deus Ele não deixa de, digamos assim, de punir o pecado. Esse silêncio de Zacarias custou muito caro para ele. Então isso nos mostra que Deus está muito atento a tudo quanto se passa com cada um de nós. Porém, a graça de Deus é maior do que todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se é que podemos chamar isso aqui de um pecado grande, mas a graça superabundou aonde o pecado abundou. Onde tinha abundância de pecado, a graça era superabundante. Então a gente vê aqui a mão de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus passando sobre, maior do que essas coisas que aconteceram com Zacarias. Isso serve de alerta para todos nós. Em algum momento da nossa vida, às vezes nós já oramos por um assunto, e se esse assunto ele é da vontade de Deus, Deus vai responder no tempo certo. Se não for da vontade de Deus, ele não vai responder. Ou ele vai falar como ele falou com o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo tinha um espinho na carne, e ele orou 3 vezes, para ver se esse espinho saía, e o espinho não saiu. O Senhor falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então esse acontecimento do nascimento de João Batista é extraordinário, porque a gente vê a providência de Deus enviando um anjo lá do céu para falar com Zacarias, na hora que Zacarias estava com o seu espírito mais sensível, na hora que o seu temor a Deus estava aguçado, vamos assim dizer. E mesmo naquele momento, naquele lugar, fazendo o que ele estava fazendo, ele desenvolveu uma incredulidade. Então o nosso Deus está mostrando através desse acontecimento aqui que Ele é grande, Deus é maior, Deus Ele é superabundante. Quantas vezes nós falhamos, nós erramos, todos nós, irmãos e irmãs, mas Deus, se Ele fosse nos tratar de acordo com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas faltas, nós não seríamos o que somos, nós não teríamos o que temos. Se Deus fosse nos tratar do jeito que nós cremos nele, com reservas, nós seríamos muito infelizes. Mas Deus, Ele é o Pai das misericórdias. 2 Coríntios 1:3. Ele é o Deus de toda consolação, e Ele é o Pai das misericórdias, e Ele agiu com misericórdia com Zacarias e Isabel, e deu-lhes um filho, chamado João Batista, uma dádiva de Deus, um agraciado por Deus, João. Que o Senhor possa nos ajudar. E em terminar, eu gostaria de deixar 3 frases também para nós lembrarmos delas juntamente com esse texto. É que não há casos impossíveis para Deus. Não há casos impossíveis para Deus. Deus é todo poderoso. Há uma recompensa também para a fidelidade. Deus sabia que Zacarias era fiel até então, e Deus recompensou Zacarias com um filho. Além desse filho ter sido uma bênção para Deus, foi para Zacarias, foi para Isabel uma grande recompensa. Houve uma alegria muito grande dentro daquela família. Os familiares ficaram muito alegres com a chegada daquele menino, e ele se tornou grande diante do Senhor, como disse o versículo 15, e ele não bebeu vinho, não bebeu bebida forte, e ele foi cheio do Espírito Santo desde cedo.
Então isso foi algo extraordinário, nunca tinha acontecido isso antes, e também nunca aconteceu isso depois. São pontos marcantes no Evangelho de Lucas. Agora, há um propósito para toda criança também que nasce aqui nesse mundo. Deus tem um propósito para cada filho e cada filha que nasce aqui nesse mundo, e cabe a nós cuidarmos dos filhos que Deus nos deu. Cabe a nós, os pais, cuidarmos, porque existe um propósito para cada filho, para cada filha que vem a esse mundo. Então essas 3 frases: não há nada que é impossível para Deus. Segundo, Deus recompensa a fidelidade, e há um propósito para cada criança que nasce aqui na face da terra. Que Deus nos ajude assim a valorizar a sua bendita pessoa, a sua palavra e o propósito que Ele tem para todos nós. Amém.